tudo bem? Como vai? Obrigado por estar comigo mais uma vez. Temos um vídeo para você de reflexão. Obrigado e gostaria que você compartilhasse isso. Obrigado porque está com a gente e queremos agradecer a Deus primeiramente a oportunidade que temos de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, o privilégio de aprender junto a outros professores, junto a livros, enfim, a experiência e tantos outros meios para a aprendizagem. É por isso que eu sou grato a Deus por você estar aqui comigo. Hoje eu quero tratar mais um ponto interessante daquilo que eu entendo que a igreja tem esquecido, principalmente a liderança eclesiástica das igrejas, não han dado valor, importância. Na busca de experiências carismáticas, que vêm, logicamente, muitas delas, mas não a grande maioria. A minoria, eu tenho a certeza que podem vir da fonte do Espírito Santo, porém, muitas delas são mais problemas emocionais que uma manifestação do Espírito de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro nos chama diante de uma situação muito específica, quando a igreja, naquele tempo, estava sendo perseguida, e diante da pressão e das manifestações do mundo externo à igreja, Pedro se coloca em sua posição de apóstolo da igreja, aquele apóstolo genuíno, e orienta a igreja a se defender, mas não se defender com a violência verbal, mas a defender-se com a inteligência espiritual, inteligência de nossa mente, de nossa razão, de nosso conhecimento da pessoa de Jesus. Veja agora comigo o texto que será nossa reflexão de 1 de Pedro 3,16. Como sempre, em duas versões, nós vamos colocar para você esta palavra. E Pedro disse: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. E como se faz este respeito? Da seguinte maneira, Pedro disse: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Interessante este texto, lindo, acho maravilhoso, porque nos chama a ter no nosso coração respeito pelo Senhor, e esse respeito parte de uma mente ágil que, quando nos pede explicações da nossa fé, nós temos argumentos para defender, expressar. E argumentos não são sentimentos. Argumentos podem sim ser usados sentimentos, porém os argumentos partem da reflexão. Observe que o autor, o apóstolo Pedro, na linguagem de hoje, quero destacar: tenham no coração de você respeito por Cristo e também que o tratem como Senhor, né? Estejam sempre prontos para que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, faça isso com educação e respeito. Eu quero esta frase para você pensar: explique. Originalmente, a palavra é apologia, oferecer uma resposta organizada. Ofereça uma resposta organizada. E como se faz essa resposta organizada? Estudando, pensando, refletindo, não simplesmente
através de uma, como se diz popularmente, uma verborrágia, de um grito, de uma manifestação de urros, como eu tenho visto muitas vezes, de línguas desconhecidas que ninguém entende, embora eu entendo que há hoje a possibilidade da manifestação de dom de línguas. Porém, aqui há uma explicação de uma resposta organizada. Observe que Pedro está escrevendo uma igreja que está debaixo da perseguição. E debaixo da perseguição, Pedro não diminui o seu interesse que cada cristão ofereça uma resposta organizada. É como se Pedro estivesse dizendo argumento 1, argumento 2, argumento 3. É evidente que não é assim que ele está querendo dizer, mas de coordenação, de que seu pensamento seja coerente com todas as suas declarações daquilo que faz do Senhor Jesus. Por isso que ele está falando, façam com educação e respeito. Não é simplesmente porque eu sinto ou me obrigaram a fazer ou eu sou obrigado a fazer. Não, isto é uma explicação da apologia. Não sei se você sabe que no segundo século, final do primeiro e já no segundo século, há um grupo de homens chamado apologistas, que era homem que defendia a fé com argumentos filosóficos daquele tempo, com o uso do Antigo Testamento. Temos grandes homens, grandes personagens ali no segundo século, que seria longo aqui nombrar várias apologias, né? Justino Marte, Irineu de Lyon, padres apostólicos, enfim, são pessoas que hoje seriam chamadas de intelectuais. Daquele tempo também eram chamados intelectuais. Porém, eram também homens que eram cheios do Espírito Santo. Não deixaram de pensar porque acreditavam na manifestação do Espírito de Deus. Isto que é interessante para nós aprendermos hoje, da necessidade de buscar tanto que se fala hoje, da unção, do poder, mas não esquecer deste outro ponto importantíssimo, que é a reflexão bíblica, a reflexão teológica. Hoje se fala muito de pessoas de ministério, de líderes que querem que suas igrejas funcionem ou trabalhem com 5 ministérios. É uma bênção, seria. Porém, hoje se fala, lamentavelmente, muito de apostolado e que, cá entre nós, muitos deles não passariam pelo filtro bíblico daquilo que seria um apóstolo de segunda geração, vou chamar. Mas esse é outro tema para discutirmos um dia, mas que não há condições, simplesmente porque surgiram do nada e se tornaram famosos, se colocaram o título de apóstolo. Ok, vamos aceitá-los, tá bom, vamos deixar, mas esqueçam dos outros 4 ministérios, também os profetas que não se veem. E onde está o que hoje mais a igreja do século XXI precisa? A necessidade da igreja do século XXI, qual seria? É aquilo que eu estou falando agora. A necessidade é de mestres da palavra de Deus. Você precisa de mestre muito mais que professores. Todo mestre é um professor, mas nem todo professor é um mestre. Sabe o que é uma grande diferença entre o professor e o mestre? Hoje, lamentavelmente, uma pena, mas estas duas palavras, estas duas ideias se confundem. Para mim, particularmente, você pode não concordar, mas mestres são aqueles, ou eram e são ainda, aqueles homens que conduzem o aluno, o discípulo a pensar, a desenvolver suas capacidades, a ser conduzido, a ser um autônomo, né? Não um autônomo, não um autômato, um autônomo em descobrir. Ele tem autonomia em gerenciar sua teologia. Ele tem autonomia em gerenciar seus pensamentos. Ele é ensinado a pensar.
não é ensinado a repetir. Nós devemos parar essa questão metodológica do papagaio teológico e desenvolver a metodologia do João de Barro da teologia, que produz, que traz novas luzes, que traz novas verdades, novas descobertas ao texto bíblico sem ferir seus princípios originais. É por isso que é interessante que Pedro nos convoca a que nós coloquemos nossa mente debaixo da submissão ao Senhor, para que nós coloquemos em ordem nossas argumentações. Meu desafio para você hoje e para esta semana é que dedique menos tempo à leitura da palavra de Deus. Não se assuste, mas dedique mais tempo à reflexão, a parar no texto e estudar esse texto dentro do seu contexto, para que este texto não vire um pretexto. Que Deus te abençoe, que esta semana seja de ricas bênçãos, da reflexão bíblica, da descoberta daquilo que a palavra de Deus tem para você. Seja um autônomo na descoberta da palavra de Deus e não seja um autômato, alguém que atua automaticamente, porque repete, está repetindo continuamente aquilo que o obrigaram a pensar muitas vezes. Você tem toda a liberdade. A manifestação espiritual também se vê na discordância, como Pedro e Paulo e Tiago discordaram em tantas coisas, porém eles eram homens debaixo da vontade de Deus e cheios do Espírito Santo. Que na discordância também você se sinta cheio do Espírito Santo. Fica na bênção, uma boa semana para você. Não esqueça, coloca aqui teu comentário, manda um e-mail, manda uma pergunta para mim. Você pode compartilhar comigo o desejo também de aprender como eu quero aprender com você. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.